Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rose Marafigo, sou psicóloga, consultora de empresas e host desse podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hora D Podcast. Matheus, se apresenta aí pra galera. Olá, pessoal, tudo certo com vocês? Matheus aqui falando e é um prazer estar aqui novamente com vocês no Hora D Podcast. Aquele podcast que a nossa função é trazer conteúdo de qualidade e com excelência para vocês. Que esse é o nosso presente para vocês. Então, pessoal, sentem nas suas cadeiras, peguem um cafezinho e vamos escutar esse episódio muito bom, certo, Rosi? Então, hoje nós temos um convidado mais que especial, nosso amigo querido, Duan Bressan está aqui conosco. Importado diretamente do Oeste de Chapecó. A gente conheceu o Duan aí no mundo do ecossistema de inovação, no Orion Parque Tecnológico. Foi meu mentor aí no SW, ele vai contar um pouquinho a história dele. Que eu nem me arrisco, né, a contar, a te apresentar, né, Duan, porque pode tentar. é longo. Então, assim, já vamos iniciar com a tua apresentação aí, fala um pouquinho de ti, quem é o Duan Bressan, um pouquinho da parte pessoal, a tua área de atuação também, o pessoal te conhecer aí. Pra quem não conhece ainda. A gente conheceu em novembro de 21, né? Então foi no SW novembro de 21, exatamente. Então, de lá pra cá, naquela época eu tava iniciando, já fazia uns 3 a 4 meses que a gente tava com um fundo de investimento, mas a minha jornada da área de tecnologia começa há 14 anos atrás, comecei na área elétrica, passei algum tempo, comecei a programar coisas de parte mais elétrica, assim, e fiz ciência de computação e falei, putz, gostando disso aí. Eu comecei a fazer aplicativo, procurei uma empresa que fazia aplicativo Android na época, daí fui pra área de tecnologia, daí eu falei, putz, a gente teve um produto, pra variar, deu tudo errado, né? 3 programadores, sócio no negócio, a gente fez um produto... Pode falar palavrão? Pode. A gente fez um produto do caralho, vendeu, tipo, um monte, assim, a ideia pra um monte de gente, a galera utilizou. Quando começou a vender, na hora de vender mesmo, então o MVP, muito bom, funcionava bem, resolvia o problema, não vendeu nada. Eu falei, putz, tenho que aprender a outras áreas a não ser tecnologia. Daí eu fiz um MBA em parte de criatividade, gestão de empresas, e um MBA em geral, mas com especialização em criatividade. E daí já nesse meio tempo já estava com uma startup de IoT, cresceu um monte, a gente recebeu investimento da FGV, da Microsoft através da WeVentures, daí tinha a Suzano, vários players por trás, Multilaser, ganhou 16 prêmios, mais 16 prêmios até enquanto eu estava na empresa, né? Depois a gente vendeu essa empresa, eu vendi minha parte, depois a empresa fez uma fusão com uma empresa do Rio de Janeiro, e nesse passo daí, antes dessa fusão mesmo, já estava com fundo de investimento. Hoje eu estou atuando diretamente com algumas empresas que a gente é sócio, que a gente investiu, ou que a gente entrou como sócio para ajudar a desenvolver, ou que a gente criou. Então a gente acaba trabalhando com essas 3 áreas. A gente desenvolve, ajuda basicamente em 3 pilares. A gente ajuda empresas a inovarem, querem buscar, então vocês, por exemplo, querem encontrar startups que possam resolver problemas ou oportunidades. Então a gente tem um portfólio de pessoas próximas e fala, cara, tá aqui, ó, esses caras que a gente conhece, faz uma aproximação. Isso de maneira mais, né, lateral com o produto, que é o Capit, que é, né, Capton e Pitch. Então hoje estou à frente da Capton, e daí esse é o único produto nosso. A gente ajudou a co-criar também outros negócios e investiu em outros. Então basicamente hoje a gente trabalha com vários ramos de diferente tecnologia, sou conselheiro consultivo de alguns negócios e acho que consegui resumir bem em 2 minutos aí o geral. Então eu vim sair da área tecnológica completa, nerdão de computação, e atualmente estou à frente de negócios e cuido muito mais de estratégia e gestão, assim. Cara, que resumida que você deu aí. Eu tava pensando... É um pitch que você basicamente deu, né? Eu tentei fazer um pitch do que é, mas, tipo, tem muita coisa pra contar, mas, tipo, resumir a jornada é difícil, né? Mas, né, peguei os pontos altos, assim, as coisas mais legais aí da jornada, e o que quiserem conversar direto dentro, a gente pode falar Mas também. A gente vai te espremer, não te preocupa. Legal. Ele é especialista em pitch, mas eu sou profunda, pode deixar pra mim que essa parte eu consigo. O nosso assunto hoje, a gente não falou ainda, a gente vai falar sobre ecossistema. Legal. E tecnologia e inovação também, né? Que fazem tudo parte dessa mesma Tudo faz pauta. parte do mesmo negócio. Tudo relacionado com empreendedorismo também, né? Que eu acho que é um assunto aí legal. Fazer esse link, porque pelo que você está contando para nós, né, Duan, claro, tem a explicação técnica do negócio, mas no fundo você conecta pessoas, conecta ideias. No fundo são pessoas. Mesmo com as ideias, são ideias que vieram de pessoas. E mesmo com um produto, é um time que vai executar o produto. Então, no fundo, o ecossistema nada mais é do que uma reunião de pessoas aí, né? Que precisa para acontecer. Então, legal. Um tema bom de discutir quando a gente fala de tecnologia, as pessoas se esquecem desse ponto central que é o ecossistema, né? Cara, começou agora um podcast, né? Sim, também. Começou um podcast. E a gente vai falar um pouco sobre ele também. Legal. Por que eu quero falar sobre ele?
porque você começou um podcast com uma não é função, uma razão, né? Conversar sobre uma coisa principal, que é os erros dos negócios. São vários erros, então vocês vão lá e batem papo sobre erros. Agora eu quero saber quais os erros que você teve ali, que as pessoas devem saber durante todos esses anos de trajetória, o que você tem que cuidar ali durante o teu negócio em si. Cara, eu posso destacar 3 muito bons, cara, mas vamos lá, por que surgiu? Bad Talks, o Bad né? Talks. Vamos Então, falar também o nome. siga Bad Talks nas redes sociais, tudo, Instagram, YouTube, todo lugar é siga Bad Talks. E o siga Bad Talks, antes era pra ser uma pedra no sapato. Que era tipo aquela coisa que te incomoda e tal. Porque eu já mantive essa relação com... Antes mesmo na PackID, quando tinha a empresa, a gente teve vários mentores. Então, tinha a Ace, por exemplo, a maior aceleradora de startups da América Latina, tinha muitos mentores disponíveis. E é difícil tu conversar com todo mundo e, tipo, cara, cada um tem um conhecimento diferente, todo mundo tenta vender alguma coisa pra você também, então o cara é mentor, mas às vezes tem uma empresa de CRM, então acabava que virava muito. E eu tinha uma pergunta que era central e parecida pra todos, que era, cara, me dá um conselho do que não fazer no meu negócio. E essa foi sempre uma pergunta que, tipo, esteve dentro. Nunca pensei que viraria um podcast, mas o podcast veio disso depois. Daí eu submeti pra uma universidade e falei, cara, eu quero fazer esse podcast aqui, uma pedra no sapato. Aqui pessoas gostariam de entrevistar, pedir os erros dos caras. Daí não deram bola, falaram, não, aqui não tem espaço e tal. Eu já tava trabalhando na rádio, tipo, nós tínhamos um programa que daí era tipo um bem preto básico, assim, a gente tinha o Bem Bolado Show. Não procurem esse. Esse eu me arrependo muito de coisas que eu falei lá, era tudo a nível de brincadeira. Agora tu já falou. Eu já falei. Você sabe que pro cérebro não funciona, né? O não funciona mais assim, né? Não pense no elefante branco que tu vai pensar, né? Mas daí dali, tipo, a gente surgiu a ideia, então eu já trabalhava em rádio, a gente passou quase 4 anos com o programa, eu fiquei 2 anos e pouco lá, conjunto com o Chapecó Mil Grau, uma galera muito massa. E daí surgiu o podcast e veio disso. E a gente começou a conversar com muitas pessoas e, cara, erros que aconteceram, então eu fui vendo que muitos eram parecidos comigo. Então por isso que eu falei que tem 3 que são muito latentes pra mim, que o primeiro deles é não cuidar dos 3 pilares principais da vida, que é a saúde financeira, saúde mental e saúde física. O que acontece? Quando tu tem uma empresa, tu foca só no CNPJ. Então eu, tipo, olhava, putz, o financeiro da minha empresa estava bom, os funcionários estavam muito bem, cara, tudo estava redondinho, a máquina funcionando bem, investimento, a galera aportando, nós crescendo o negócio, tipo, vários conflitos acontecendo que tem que gerir, mas o negócio, tipo, sempre foi um negócio muito, muito consistente, assim. Todo o tempo que eu tive lá, eu, tipo, dediquei muito mais do que eu queria. E, tipo, eu tava lá porque eu, cara, quero que dê certo, então eu dedicava mais, mas eu queria dedicar, mais do que eu deveria. Porque daí eu deixei de lado minha saúde financeira, minha saúde psicológica e minha saúde física. Então esse foi o primeiro erro que pode levar, tipo, você que tá aí, cara, tá empreendendo, tá ali jornada de 20 horas por dia, às vezes vira à noite pra fazer um negócio, pra entregar pra cliente, principalmente nós que era IoT, cara. Então funcionava o tempo todo, o sensorzinho funcionando, caiu o sensor 2 da manhã, alguém tem que resolver, caiu o sistema, parava de subir a temperatura, nós tínhamos que resolver. 24/7. Então ali eu deixei de lado e acho que vai ser o primeiro grande erro. Não sei se vocês já fizeram isso também, mas, cara, às vezes a gente esquece, né? É bem fácil, na verdade, de cair nesse piloto automático, né? Porque com o advento aí, toda essa evolução da tecnologia, a gente agora parece que se cobra como se fosse uma inteligência artificial, como se fosse um robô, né? Um computador, e na verdade a gente tem alguns critérios aí pra gente funcionar, né? O nosso corpo é como uma máquina. Uhum. Então ele precisa de uma alimentação saudável, uma qualidade no sono, a questão psicológica, né, que é muito a minha área. E tu tá certíssimo, acho que é isso aí mesmo, a parte de atividade física também, isso é muito importante. Só psicóloga. Não, e aí, mas, outro cara, nível. é real, assim, então, e assim, quando a gente começou a entrevistar, a gente tá com 20 entrevistas lá, deve ter sido passado umas 30 pessoas, tinham vários que tinham 2 pessoas junto, lá 26 empresários. Metade, mais da metade, cometeu esse mesmo erro. Então, assim, se eu puder dar um dos erros que não dá pra cometer, esse, cara, de não separar um momento pra tu cuidar da tua cabeça, um momento pra tu ter um lazer. Me afastei muito da minha família, cara. Tipo, eu percebi depois que eu saí da PackID, setembro de 21, foi quando eu me aposentei, entre aspas, da minha startup, que acabei fazendo a saída. Cara, eu tive tempo pra poder me reaproximar e daí eu percebi, putz, meu irmão tá com 16 anos, cara. E eu não fiz quase nada com meu irmão. Preciso fazer alguma coisa com meu irmão, cara. Preciso rever ele, preciso me reaproximar, porque morava sozinho, viajava o tempo todo, tá São Paulo, Curitiba, instalando coisa em cliente, visitando planta de cliente. E acabou que eu vi meu irmão, sei lá, pouquíssimas vezes.
E daí na pandemia, consegui aproveitar um pouco mais eles, que acabava ficando por casa, não viajamos tanto, né? E daí eu fiquei na casa da minha mãe, mas pelo menos comida tinha, né? Não precisava sair. E a comida, né? Não, e a comida lá garantido, né? É uma das melhores estratégias, né, que tem ficar na casa da mãe. E eu puxava a mesa lá fora, cara. Puxava a mesa, tinha uma mesa de madeira bem velha, assim, botava lá fora, botava a cadeira, porque se eu ficasse dentro de casa, ela não entendia que eu tava trabalhando. O que acontece? A mãe falava, não, tu não consegue ir lá na lavanderia pegar tal coisa? E eu, tipo, mãe, tem reunião aqui com a BRF, tá ligado? Minha mãe mandando eu buscar um pacote de farinha. Daí eu sentava lá fora pra, tipo, ela ver, daí ela via que eu tava no computador lá fora. Ela dizia, não, ele não quer que incomode. Então, foi engraçado. A pandemia foi um tempo que a gente... É italiana? Italiana. Sim. Metade italiana, metade alemã, daí tinha aquele negócio assim. de fartura na mesa, tipo, é Tem isso que aí. pegar a farinha, o fubá. Mas tu sabe que eu acho que no período de pandemia foi o período que a gente mais se perdeu nessa parte, porque a gente ficava muito tempo em casa e a gente misturava o horário de lazer com o horário de trabalho e foi ali que a gente se perdeu esse passo, né? Até mesmo o fato de não ter, eu Intensificou, não né? tinha um escritório separado. Hoje eu tenho em casa, eu tenho um ambiente que é só pra trabalhar. E que daí muda um pouco a cabeça. Mas aí tu fica Ótimo. sentado na sala, tu fica sentado na cozinha, tu fica sentado no quarto, tudo é trabalho. E daí todos os ambientes se confundem. E você, tua cabeça não nasceu pra pensar dessa maneira. Você precisa de ambientes separados pro teu cérebro funcionar melhor. O ambiente físico, né? Ambiente físico, é biológico. A gente precisa, a caixinha do nosso cérebro funciona melhor quando você tem, esse ambiente é pra isso, porque a gente é acostumado, a gente é muito fácil em aprender padrões. Então, tipo, tu aprendeu que o padrão aqui é trabalhar, tu vai se sentir melhor em trabalhar aqui. Então, tipo, tu vai gravar, vai ver que se vocês gravarem fora daqui algum dia o podcast em outro ambiente, vocês Não vão... vai estranhar? O cérebro, vocês vai sentir um negócio, putz, tá faltando algo, que é aquele padrão que o cérebro acostumou. Então, eu acho que essa dica que eu falei de trazer, separar é importante e um negócio que hoje eu faço com muito cuidado e mesmo assim eu erro pra caramba. Mas eu costumo ter mais esse tempo do tipo, às vezes, né, eu tô lá em casa e daí a minha namorada, ela chega e fala, faz tal coisa e tal, e eu, tipo, tô no meu momento de ócio criativo, assim, minha cabeça, ela tá resolvendo um problema, não estou fazendo nada, mas estou no meu momento de não fazer nada especificamente pra isso. Então eu foquei muito em ter mais tempo, porque isso me deu liberdade. Então quando pedem o que é liberdade, pra mim hoje, é tu ter tempo pra fazer o que tu quer. Então, tipo, putz, não é liberdade financeira, não necessariamente é liberdade física, geográfica, tudo isso, assim, eu não tenho problema com essa dependência. Liberdade de tempo, só pra tu ter, porque tu precisa de tempo. Cara, não adianta falar pra uma pessoa que talvez muita gente tá seguindo nós, e o cara é como eu quando tava como eletricista. Cara, trabalhava o dia inteiro como eletricista, das 7h42 às 18h15, e às 19h tinha que estar na faculdade. E daí chegava às 22h, tinha trabalho pra fazer pro outro dia, porque às 7h42 tava trabalhando de novo. Então, muitas vezes, o tempo que sobrava de meio-dia pra almoçar. Isso só. E como é que tu vai ter um tempo pra fazer uma academia? Se tu acorda às 5, vai dormir 5 horas por dia. Quando tu é jovem, tu aguenta. Hoje, com a minha idade, já com 30 anos, eu sinto que no meu corpo já não consegue mais ter aquele ritmo de 5 horas dormindo. Então, eu preciso dormir umas 7, 8 horas, pelo menos, assim. Sim. E outra coisa, assim, que eu tava lembrando de alguns estudos que eu já vi, e de pessoas que eu atendo muitos empreendedores no consultório também, faço mentoria com líderes e tudo mais. Cara, a mente do empreendedor é diferente, tá? O cérebro, ele é diferente, ele é diferenciado, não adianta. Então esse rolê que a gente tá falando aqui de ser mais acelerado, de você ter uma tendência, ou na pandemia que a gente percebeu que isso intensificou realmente. Inclusive, no último episódio, a gente descobriu alguns problemas que a pandemia trouxe. Exemplo, as pessoas tiveram mais problema nos pés. Tem Caramba. noção disso? Por quê? Porque tava mais tempo sentado? Não mais tempo com os pés descalços. Olha só. Olha só, mas tipo, problemas de estilo fungo ou problema... Não, de todo. Geral. Canelite, Não fazia ideia, cara. enfim, várias coisas. Tu Olha vê, só, né? curioso. Então, desde da saúde dos pés foi afetada, intensificado, saúde mental e tudo mais. E também as pessoas perderam um pouquinho a noção do tempo, né? Do tipo, você tá na tua empresa, você faz lá tuas 8 horas. Quem é CLT, né, gente? Faz lá suas 8 horas, ou tem essa divisão ali física, a gente consegue ter um pouquinho mais de gestão. E na pandemia isso acabou se perdendo, né? E eu vejo que algumas pessoas ainda estão nesse batidão. Mas o que eu sinto? O empreendedor, ele é mais acelerado. Parece que para ele é natural isso. O cérebro, ele funciona de uma forma diferente mesmo. É até por isso que ele vai empreender, porque normalmente tem alguma coisa que tá incomodando. Porque tem dois estilos. O cara que vai resolver os problemas, né? Tipo, tô com um problema financeiro e empreende por obrigação. Mas mesmo por obrigação, é um cara que empreende porque ele vê uma necessidade. Então, cara, que seja vender água no sinaleiro. O cara viu uma oportunidade de fazer isso. Ou o cara que é muito acelerado, né? Então, tipo, aquela mulher tá sempre com a cabeça a milhão, que, putz, eu preciso resolver isso aqui, vi essa oportunidade
nesse segmento aqui, vou tocar ficha. Então, normalmente a gente costuma fazer isso, né? Eu acho que isso daí puxa mais um erro que eu chamo que é o piloto automático dos empreendedores. Porque, tipo assim, a gente quando está empreendendo, a gente tem 2 pilotos automáticos. Primeiro é o focar na solução, né? Então a gente acha vários problemas e a gente está sempre achando uma solução diferente para vários problemas e a gente nunca foca em um. Então esse é um problema muito grande de piloto automático. E o segundo piloto automático é aquele de você amar tanta solução que você não quer abrir mão daquela solução. Então, quando você falou ali dos 3 S's, né? Que seria basicamente a gente sair ali do trabalho e olhar de uma outra perspectiva, eu acho muito que é sair do piloto automático. Porque aí a gente vê, putz, eu tô aqui trabalhando 12 horas por dia, mas só que minha empresa não tá subindo, ou minha empresa tá subindo e eu tô perdendo outros lugares. E eu acho que é muito nesse ponto, sabe? É que o tempo é diferente, né? O que eu sinto, assim, é que o tempo do cérebro, vou falar da mente, né, do empreendedor, que seria o software, é diferente das outras pessoas. Tanto que os principais problemas que eu vejo em consultório e nas consultorias de empresa é que geralmente o líder, o fundador, ele tá lá em 2050 já, cara. O cara tá lá, assim, ele tem uma habilidade de visão e tal. E, tipo assim, a gente não consegue acompanhar, entendeu? E aí, o que eu digo pra criatura? Meu Deus, tá cheio de conflito. Ele vem e reclama do gestor tal, do gerente não sei das quantas. Calma, cara, sossega, as pessoas não têm o teu tempo. Exatamente, As pessoas não têm o mesmo tempo que você, relaxa. Perfeito, Então, cara. esse é um dos principais desafios que eu vejo, falando de perfil comportamental mesmo do empreendedor, é essa lacuna que tem, sabe? Então, ele tem uma dificuldade de esperar o tempo dos outros e muitas vezes se perde. Não, e pegando o gancho exatamente do que foi comentado, vocês dois fizeram um negócio que eu ia trazer como terceiro ponto, né, de erro pessoal, mas pra mim eu vou trazer agora já pra que encaixa bem na conversa, que é saber dizer não, cara. Eu não sabia dizer não pra algumas coisas. Então, assim, nesses últimos 2 anos eu venho trabalhado muito isso, e, cara, isso aqui eu não faço, isso aqui, tipo, isso aqui não tá dentro do meu planejamento, eu não vou fazer. Porque surge muita Isso dói, né? oportunidade, cara. Assim, Isso e dói. oportunidade boa. Tu, tipo, putz, cara, tu tem um podcast e tal, tu não quer ser sócio comigo num podcast? Cara, eu não tenho tempo. Mas o podcast, a ideia do cara é boa. Aí tu pensa, putz, esses dias me vieram um negócio muito legal, cara. Eu comecei com esse colecionismo de coisas. Então tem um ramo específico que eu falei, cara, isso aqui eu quero colecionar. Pra mim, porque como eu tenho toque, falei, é uma das coisas que funciona bem. Tipo, tu gasta teu tempo organizando, guardando capinha e tal. E daí isso é bom uma pra das mente. características de empreendedor. Mas Sabia? eu não sabia. Sabia disso? Toque? Não o toque, colecionar. Talvez tenha alguma relação. Pode Sim, ser que tenha, né? pode ser. Mas, eu vi como eu tô usando como estratégia de redução de, tipo, putz, usa a compulsão, que é do toque, né? Ou a compulsão Ansiedade, ali cara, funciona muito bem. E daí Que interessante. o cara que eu tô, uma das pessoas que tá me ajudando a entender do mercado e O tal. que você tá colecionando? Não posso contar. Ai, meu Deus. Porsches. Ai, meu Deus. Não posso contar. Fusca. A gente vai descobrir e vai contar. Já eu conto fora do episódio. Mas. Vocês não vão ficar. É coisa de nerd. Coisa super nerd. E daí. Figure actions. Figure actions. Então é isso aí, é do segmento das figure actions, mas uma delas. E daí. O Matheus também coleciona. Olha aí, nós temos esquece empreendedorismo, vamos pra isso. Não, mas. E, cara, um negócio que foi muito bom, o cara falou: eu tenho um sistema que eu desenvolvi pra colecionismo. Eu já fiz a plataforma, eu preciso de alguém que me ajude a dar suporte e escalar ela. Sistema SaaS, o cara entende da construção, já construiu, bora tocar junto. Eu falei, cara, puta merda, não posso. Eu não posso. E assim, era uma boa oportunidade. Então assim, hoje o negócio que eu recomendo muito é você saber onde dizer não. E pro teu tempo pessoal também. Então, putz, eu não vou fazer tal coisa durante o dia. É muito mais difícil você trabalhar os nãos do que o sim. Porque se tu falar, putz, eu quero trabalhar 8 horas por dia no meu negócio e mais 8 horas pessoal, você dá um jeito. Tu trabalha às 16 e tu dorme as outras e tá tudo certo. Agora, se eu falar, putz, eu não vou mexer no Instagram durante 7 dias. Fica 7 dias sem mexer no bendito Instagram. Cara, entendeu? Tipo, o não às vezes é muito mais difícil. Então, assim, é um negócio que eu demorei pra aprender e é um negócio que, assim, boa parte das pessoas também que a gente entrevistou lá fala. Então, acho que o não, ele casa muito com o que comentou, Matheus. Tipo, putz, o não, ele tá relacionado a, tipo, você não deu prioridade de tempo, porque tu não diz não, tu faz um monte de coisa. Daí o empreendedor já é um cara ativo, daí tu tem um projeto paralelo, tu tem outra.
vai fazendo várias coisas e vai surgindo mais oportunidade, tu começa a aumentar o teu relacionamento, depois a gente vai para o ecossistema, e no ecossistema tu vai conhecer cada vez mais pessoas. Mais pessoas, Mais ideias. mais ideias, mais oportunidades. Daí tu tem uma ideia no SW e pensa, não, eu consigo tocar essa também. E, cara, no final tu tá fazendo um monte de coisa e não tá fazendo nada bem. Então, o não é importante. Pra ter excelência em tudo que você tá fazendo, né? Eu acho que eu até passei ainda por uma questão muito séria de dizer não há pouco tempo atrás. Eu tinha uma empresa de marketing que eu tava analisando ali, a gente tava indo para um padrão, e eu pensei, não, cara, pera lá, isso daqui não vai chegar onde que a gente quer no futuro, então daqui para frente não segue, vamos ter que cancelar. Justamente por causa dessa questão que você falou, de você tá pegando muita coisa, você tem que começar a abrir mão daquilo que você gosta, mas você vê que não vai dar um retorno que você tá visando a longo prazo. E quando eu falo de piloto automático, é justamente essa visão. Você pensar a longo prazo e sair daquelas coisas básicas que não vão te gerar retorno, né? Cara, desculpa, pode falar. Não, pode Não, falar. assim, uma das dificuldades que eu tive ano passado, a gente montou uma ideia de produto, eu e meus sócios dentro da Capital, e essa oportunidade era muito boa. Cara, apresentamos para 7 pessoas, 5 sim. Então, 5 pessoas falando sim, ticket bom, era tipo ticket de, não lembro, mas tipo 70 mil. Era o ticket legal. Então, 5 sims, teoricamente, era 350 mil garantido de faturamento. Então, bom. Start. Ótimo. É assim, inegável para o do ano de 2021. 350 mil na minha mesa, eu vou aceitar. A gente dá um jeito de fazer. Não, a gente disse não pro projeto. A gente sentou, reavaliou, repensou, pensou no modelo e falou, cara, não estamos preparados para dar espaço aqui. Ou no espaço do mercado não é ideal, ou a gente ia pegar 20 pessoas, fazer um negócio exclusivo e tal. A gente parou por modelo de negócio. E a gente disse não para a oportunidade por sentir alguns desconfortos na hora do modelo, do Canva, da proposta, mesmo com 5 sim na mesa, cara. E daí, ali foi um negócio que eu, tipo, disse, putz, eu tenho que reaprender algumas coisas, porque os meus sócios hoje são mais velhos. Então, tipo, um tem quase 50 anos, 49, vai fazer 50, outro tem seus 40 e poucos, outro tem seus quase 40. Então, eles têm uma calma diferente. Tipo, eles já passaram por outras fases, já empreendem há mais tempo. Um deles é super elétrico, assim, também. E os outros dois, um deles é muito zen e concreto, assim, pé no chão. E o outro é um cara bem relacionado e tal, ativo também, pratica esporte. E cabeça, assim, pé no chão, cabeça bem decidida, multi-empresário também, tem mais de uma empresa. Cara, é uma aula com eles, sabe? Porque, tipo, quando a gente vai decidir um negócio, eu falo, putz, vamos investir nesses caras aqui, vamos... Eles, calma, cara. Onde que eles querem chegar? Como é que é? E daí eu comecei a aprender sobre pessoas. Então, nesses 2 anos eu aprendi. E a última coisa que daí falo sobre pessoas é acordo de sócios. Então, você que tá aí, tem mais de um sócio, bota no papel tudo que vocês, cara, memorando, qualquer coisa. Mas define a regra do jogo antes de começar a jogar. Se você já tá jogando, para o jogo, diz, cara, vamos fazer um 45 aqui, depois a gente faz os 45 no segundo tempo. O que vocês precisam ter? Vai chegar algum momento que vão existir conflitos que só o acordo de sócios vai garantir que vocês estão indo pro mesmo lado. Então, assim, tipo, por exemplo, aqui do podcast de vocês, a gente quer fazer parte, vem um flow da vida e fala, cara, a gente quer pôr vocês aqui dentro. E onde vocês querem manter independência para fazer do jeito que quer e não quer patrocínio de KTOs da vida, de tipo desses grupos de aposta. Um de vocês é muito contra fazer propaganda de empresas de aposta. E outro não. E vem o dinheiro na mesa. E vem o dinheiro na mesa. Cara, é uma conversa que tem que se ter, né? Tem uma conversa que tem que ter antes. Então, se tiver no acordo de sócios que... porque na hora vai dar briga, né? Mas só pra deixar claro, se o Flow tá escutando isso daí, vocês podem convidar a gente que então, a gente topa, tá? Esse é o ponto. Já tá no acordo de sócios aqui que pode acontecer. Então, mas é importante, cara. E eu não falo pra conflitos do tipo, separação da empresa. Não, cara, conflitos básicos de direcionamento. Um pode querer fazer o exit e o outro quer crescer a empresa e ter 20 anos de empresa. Se isso não tá casado no começo, tipo, quando nós montamos a PackID, o nosso objetivo em conjunto era vender a empresa. A gente fundou, pensou, cresceu, recebeu rodadas de investimento pensando nesse objetivo. Então, cara, facilita muita coisa. Então, ter acordo de sócio é muito legal. E outro que tu pode se proteger em algumas coisas. No caso, tipo, eu conheço casos de pessoas que se separaram e cada um montou o mesmo negócio. Seguiu com todo o conhecimento e, cara, se tu tiver no acordo de sócio que depois que quem saiu da empresa não pode trabalhar por 4 anos naquele segmento, ou alguma coisa do gênero, que eu sei que tem que ter, bom, tu tá protegido, entendeu? O cara vai saber todas as regras de negócio. Então é importante. Esse aí, tipo, acordos de sócios é importante. Então são 3 erros, assim, que a maioria da galera do podcast também falou lá. Tipo, alguns falaram, putz, não tinha. Até pra se afastar, passar um tempo. Caso, por exemplo, mulher pode ser mãe. Tu vai passar um tempo afastado da empresa. Mas empreendedor não tem férias. E aí, mas se a pessoa quiser passar 6 meses afastada pra ficar com o filho, como é que cobre isso?
Já tem um monte de coisa que pode ser pensada, então é uma dica legal. E vocês trabalham com gestão, né? Sim, então já fazendo o sim. jabá, eles vão saber instruir vocês. Então falem com eles sobre isso. Arrasta pra cima. Eu acho que, puxando essa tua fala aí, Duan, em questão de startup a gente tem muito esse problema, né? E eu acho que o principal problema que falta nos acordos do sócio é entender a diferença de dividendos e prolabore. Putz, Eu acho que baita isso tema. é a principal coisa que falta quando a gente fala de startups. Porque a gente normalmente, quando começa uma startup, lá é um monte de gente trabalhando, aquela loucura, tem 3 ali que trabalham full time, um que trabalha um pouquinho, daí todo mundo recebe o mesmo, daí um se sente ingrato por causa disso, e daí, como é que fica isso, né? Então, eu acho que entender essa diferença é a principal coisa que tem que ter num acordo entre sócios. Entender que quem trabalha recebe por labore, não dividendos. E entender que quem tá de sociedade só vai receber os dividendos, não por labore. E é legal, talvez, até prefixar para você que tá com um projeto inicial, cara. Prefixa um valor hora. Putz, o nosso valor hora aqui é, cara, sei lá, R$50. Todo mundo é R$50. E um deles está dedicando 100 horas por mês, meio mês. Outro dedicando 200 horas no mês, o mês inteiro. E outro dedicando 5 horas. Se tu não tá dedicando horas o suficiente como os outros, tu tem que aportar financeiramente. Ou vai criando um banco de horas, onde em algum momento esse cara vai ter que contribuir, porque tá tendo um deságio aí. Então tem que ter um equilíbrio. A maneira mais fácil de ter equilíbrio? Horas. Horas trabalhadas. Separa em tarefas, contabiliza o tempo das tarefas. Se todo mundo tá jogando o mesmo jogo, é justo que todo mundo arrisque. Ah, mas é um sócio que é investidor. É diferente. É um sócio de relacionamento. É diferente. É um sócio comercial que vai trabalhar 5 horas, mas vai trazer resultado. Então cobra de trazer valor recorrente a quantas horas seria em contratos que ele traz para a empresa. Tem várias maneiras, mas ter um valor de trabalho e um valor estabelecido, e pode ter horas diferentes. O valor do programador pode ser baseado em horas do mercado, como o valor do cara que é consultor, por exemplo, lá dentro. E os papéis podem ter. Mas se eu tenho o jogo pré-definido, vai funcionar melhor. É um negócio que eu errei no meu passado. Se eu tivesse pré-estabelecido, eu sei que eu dediquei em alguns projetos, eu dediquei muito mais horas do que eu ganhei no final. Tipo, eu poderia ter ganhado referente àquilo. Até pra tu fazer sei lá, uma diluição da sociedade. Cara, eu tô com 30%, vamos trazer um novo sócio, eu vou ficar com 20%. E o outro vai ficar com 20%, por exemplo. Né? Tá lá, os dois têm 50%, cada um vai ficar com 40%, a gente vai dar 20% pro outro sócio. Será que é justo os 10% dos dois? Talvez é justo da minha parte só tirar 5%, ou do outro sócio só 5%, por causa das horas dedicadas antes. Ter isso definido, volta para acordo de sócios. Aí depende, né? Porque o Matheus puxou startup, então startup tudo é todo mundo junto, misturado, é um caos. Eu vou pedir até para você falar um pouquinho depois do SW ali, o pessoal entender do que a gente está falando. Agora, por exemplo, eu tenho aí acho que quase uma década de fundação Dom Cabral, então eu acompanhei muitas empresas, inclusive lá em Chapecó, vários clientes lá. Adoro Chapecó, uma cidade muito incrível, assim, o pessoal lá, muito acolhedor. E o que a gente via muito também nos acordos de sócio? Por exemplo, a pessoa entra como sócio investidor e o outro entra como um sócio administrativo, por exemplo. Tem uma diferença aí. Enorme. Então, nada como você ter também um advogado que vai te explicar, um especialista que vai estruturar muito bem feito. Tanto o acordo, um especialista, né, gente? O acordo, o contrato. Porque o sócio investidor, ele vai receber de uma forma, né? Tem o valuation e tudo mais. Tem ali a questão de divisão de lucros também. Agora, o sócio administrador, talvez ele precise receber um valor mensal, porque ele está lá dentro da empresa. Sim, até porque tem que tirar o ganha-pão de algum lugar, né? Exatamente. Então, tem todas essas diferenças que eu vejo muita gente cometendo. E nem sempre é startup. Às vezes, outras empresas também, o pessoal comete bastante esse erro. É o que eu estava falando ali da mente do empreendedor. Eu tenho uma ideia, eu vi um problema, pá, vamos resolver. E aqui a gente sabe disso no SW, né? Você monta o negócio, tá lindo, maravilhoso. Agora, quando você vai para a prática, e aí, falando de pessoas, que tudo é sobre pessoas são emocionais. Então, as nossas emoções, elas funcionam como se fosse um filtro. Eu até sei o que tem que fazer, eu até estudei, eu sei todas as regrinhas ali. Mas quando eu fervo, cara, não esqueço tudo aquilo ali. Entende? E isso acontece muito com sócios, acontece muito em empresa familiar. Caramba, empresa familiar. Importantíssimo também. Sucessão é um negócio bem complexo, bem complexo. Então, eu vi muito, muito disso também. E agora, puxando essa parte aí do SW, vamos contar aí um pouquinho da tua trajetória no SW, que eu te conheci no SW, tu foi meu mentor, né?
Especialista em pitch, gente. O Duan é assim, você dá um tema ali pra ele monta um pitch na hora, assim. Bom de inventar história, né? Podia fazer stand-up, né? Tranquilamente. O problema é que eu tenho todas as características, né? Tipo, não, visualmente eu posso ser engraçado, né? O cara, tipo, não é aquele cara bonito. É porque assim, tipo, tu pega o cara meio magro, meio estranho e tal, ele facilita pra fazer piada. Qual que é o problema? E eu gosto de escrever piada, inclusive é um negócio que, tipo, agora saindo completamente. Eu até, com a minha namorada, e ela inclusive está, né, aqui atrás nos vendo, assim, então ela tá assistindo. Depois a gente vai mostrar, Stephanie. Mas eu faço várias piadas, assim, no almoço e tal, adoro. E adoro escrever. O problema é que o meu estilo de humor, ele vem muito de uma linha de, tipo, Jim Carrey, tipo, meio Traduz, britânico. Tipo, sabe, bem negro, ácido. assim. Não é negro, é ácido. Negro, é ácido. Super ácido. Entendi. E daí, assim, não funciona bem pra aqui. Não funciona bem na minha roda de amigos. Então eu não faço. Pedir pra você contar. Não. Melhor cara, mas é uma diversão. Eu gosto de escrever no geral. É como ser cancelado, né? Então, mas é um negócio legal. Mas pegando sobre a SW, então como é que eu comecei? Primeiro, inclusive eu só empreendo hoje por causa da SW. Então lá em 2016... A gente só tá aqui hoje por causa da SW, gente. Então, vocês têm noção do impacto que é? A minha namorada eu tenho por causa da SW, meus sócios eu tive na PKD por causa da SW. A primeira empresa que eu tive de consultoria foi por causa da SW, então, assim, o SW, hoje tudo que eu tenho do empreendedorismo, tudo varia não, como é que é? Tudo, tudo, a vertical, né, tudo, a vertente é o SW. Eu fiz o primeiro em 2016, como o meu melhor amigo era participante de uma ideia, e eu tava ajudei ele no pós-SW, nessa ideia, e depois eu participei do SW. Participei de uma variação do SW, que era de uma universidade, e depois do SW mesmo. E daí ali eu conheci o pessoal e tal. E eu lembro que o aplicativo, o nome era Matraca, que era um aplicativo para ajudar pessoas com deficiência auditiva lá em 2016 para utilizar o celular. Tipo, tu vai no médico. O médico ele não sabe Libras. E tu pega uma pessoa que tá com algum problema, sei lá, uma menina, adolescente, que tá grávida. E ela não quer contar pra intérprete e nem pra mãe por não passar por aquele constrangimento, mas quer conversar com o médico. E o médico não sabe falar Libras. E aí, faz o quê? A gente criou o aplicativo. Fez o aplicativo, tudo que o médico falava virava texto, ela podia pré-falar, e ela podia pré-cadastrar algumas frases pra gesticular e ele falar. E conversar e usar a vozinha do Google. Cara, puta produto. Sensacional. Sai ideias maravilhosas, né? Assim, a gente teve usuários, cara, aquilo que eu falei, não vendemos nada. Zero. A gente não vendeu. Por quê? Porque era dev fazendo produto. A gente fez o produto, ficou legal pra caramba, mas a gente não sabia vender. E daí foi ali que eu tive a ideia, putz, eu preciso aprender a vender, cara. Preciso aprender a gerir uma empresa, preciso aprender outras coisas a não ser isso. E assim, se tu pega para pensar hoje o que eu teria feito, em vez de tentar vender para pessoa com deficiência auditiva, para quem que eu tentaria vender? Para o médico. O médico poderia fazer todo um marketing em cima para dizer, cara, a gente é uma empresa inclusiva. Daria pra fazer um negócio demais, assim, entendeu? Mas não, naquela época a gente não tinha noção de... dica, inclusive, você que tá aí, venda sempre para quem tem dinheiro. Ponto. Vende pra ponta que tem dinheiro, entendeu? Putz, tu tá resolvendo um problema de mobilidade. Pra quem que tu vai vender? Tu vai vender pra quem, sei lá, pra empresa de ônibus, não pro passageiro. O passageiro pode fazer sentido e tal, mas vai ser muito mais fácil tu ganhar dinheiro de quem tá com dinheiro na mão. Totalmente. Então tu normalmente tenta vender B2B antes do B2C. Pô, teu produto é B2C, legal, mas tenta vender pro B2B. É um produto que facilita delivery no mercado. Tenta vender pro mercado, utilizar a plataforma antes de vender pro negócio. Aprendi isso na vida. Se tivesse aprendido lá no Matraca, talvez o Matraca poderia ser hoje um Rentalk da vida, que é uma das maiores plataformas disso, né? Então, assim, a gente sabia construir um produto muito bom, mas não sabia vender, né? Cara, eu acho massa esse tipo de evento e justamente essa ponta aí que você puxou, que na realidade a gente fica muito engessado. Eu sinto isso quando a pessoa começa num Startup Weekend, num evento ali de criar uma startup, um negócio, uma solução. Eu sinto que a pessoa fica muito engessada no quê? Eu sou Matheus, eu sou perito em negócios internacionais e marketing digital. Então eu só vou trabalhar nessas duas áreas. Mas eu quero fazer um aplicativo. Putz, mas eu não sou desenvolvedor. Não dá. Eu acho que a pessoa fica muito travada nisso, sabe? Por causa que, cara, é tão fácil você simplesmente coordenar um processo ali, achar as pessoas-chave de cada uma das pontas e fazer um negócio todo se tocar. Com certeza. Tão mais fácil que você querer aprender tudo, sabe? E essa ponta ali que você falou de, hoje eu sei vender, né?
é literalmente experiência, né? Você Sim. vai aprendendo e na prática você vai colocando e executando. Então, eu vejo muito essa questão de a pessoa ficar muito presa às hard skills e esquecer das soft skills. Exatamente. Então, aquela habilidade de venda, de comunicação, aquela habilidade de falar em Gestão, né? público, que são realmente necessárias, a pessoa não pensa tanto e ela se trava por questões de hard skill, que é o quê? Um desenvolvedor, um designer, um mecânico, enfim, diversas coisas. Mas agora tem mais um ponto aí que eu também vejo como desafio, assim, nas empresas que eu acompanho e nesse comportamento, nessa lacuna que tem dos empreendedores, que ali no SW a gente vê a maior parte dali são empreendedores, são inquietos, como eu, psicóloga, nada a ver com a paçoca, fui lá no SW, entendeu? Tipo, o que Sim, que eu tô fazendo aqui? Mas eu sou curiosa. Fui claro. lá, eu queria saber o que que era. O que que eu vejo de desafio aí? O empreendedor, ele é visionário, ele cria, ele é muito criativo, ele tá lá na frente, ele tem ideias fácil. A gente vê isso nos SW. Uhum. Nossa, surge muita ideia. Mas o que de fato vai para frente? O que de fato vira uma empresa? Por quê? Porque existe uma coisinha chamada consistência, mas também existe uma coisinha chamada estratégia, duas coisinhas, estratégia e tático. Hum. Então, assim, você cria um negócio, bababá. Vamos pegar uma empresa já bem estabelecida, tá? O líder, o diretor criou um negócio, tá com a ideia, tá. Não, vai dar certo. Ele falou com todo mundo, ele vendeu a ideia, vai dar tudo certo. Mas ele esqueceu de olhar para a equipe tática dele. Claro. Será que a equipe tática que eu tenho dentro da minha empresa vai executar isso daqui? Uhum. Porque eu não tenho 50 braços. Eu não posso abraçar todo mundo. Então, esse também é um desafio que eu vejo, é essa distância entre a ideia e eu saber se eu tenho as pessoas. Será que a galera aqui, eles entenderam o que eu tô falando? Tipo, será que eles estão enxergando a mesma coisa que eu? E principalmente quando tu fala de uma startup, fala de uma empresa menor, então vocês provavelmente passaram já por isso algumas vezes. Como é que tu encontra o sócio certo, cara? Porque assim, daí agora a gente vai pro papo do ecossistema um pouquinho também, né? Então você tem que ser uma pessoa bem relacionada. Até agora, nesse momento, a gente tá passando por uma reestruturação de um produto, onde eu estou ciente que eu preciso de um sócio comercial. Assim, a gente precisa de um sócio comercial. A gente tem uns sócios técnicos muito bons. Assim, o time técnico é perfeito. O operacional, perfeito. Administrativo, assim, impecável. O administrativo talvez seja o melhor. Impecável. Tudo funciona muito bem. A gente não tem um braço comercial naquela empresa específica. E daí vai, tipo, cara, é tipo tu correr com o tênis amarrado, entendeu? Tipo, tem algo atrapalhando, algo que não tu vai, mas tu não vai bem, entendeu? E daí nesse momento a gente falou, cara, a gente precisa trazer um sócio pra esse negócio aqui. Ou um sócio comercial. E daí como é que tu encontra? Com ecossistema. E o SW nada mais é do que uma grande rede de ecossistema. Então é o Startup Weekend, é um evento que ajuda aí pessoas aí em 54 horas a criar, tirar ideias do papel. E quando eu participei da primeira, eu falei, cara, eu preciso continuar participando disso. Daí eu ajudei a organizar 2, se não me engano, agora tô no meu terceiro, depois de anos, eu voltei pra organização da SW Games. E daí, inclusive esse final de semana, lá em Chapecó, o primeiro Startup Games presencial do Brasil. Acho legal pra caramba, vai ser uma dinâmica diferente. E daí... Como assim games? O que ele... A vertical é jogos. Que legal. Então o cara quer fazer um jogo pra ajudar uma empresa a investir melhor. Cara, pode ser um jogo pra crianças aprenderem a se alfabetizar. Qualquer coisa. A ideia é que seja jogos. Não estão precisando de staff lá. Pior que, cara, eu acho que não. Mas eu posso ver. Top. Foi assim, foi muito disputado. Todo mundo quis, tipo, quando a galera soube, putz, eu quero participar, imagina as ideias que vai vir, pô, vai ser um negócio diferente. E desde lá eu participo, já deve ter sido mais de 20. Com certeza já foi mais de 20 entre mentor, organizador, participante e metido, que às vezes eu vou demitida na cidade só pra ver o negócio. Falta um negócio que eu não fiz ainda, que eu não fui jurado. Então eu já fui jurado de outros eventos de inovação, mas de SW nunca. Então tem uns caras muito melhor que eu pra ser jurado. Então quando eu tiver 45 anos, 50 anos, eu quero ir de jurado. Deixa os velhos da cidade, pô, tem uns caras cabeça branca que manjam muito mais do que eu que tá lá. Então deixei eu demitido pra só participar como organização. E lá eu conheci um monte de gente. Então agora, provavelmente, essa rede que eu tenho de pessoas, de startups, de conexões, podem me ajudar a encontrar esse sócio comercial. Então uma boa dica para as pessoas é participar dos eventos de inovação, participar desses ambientes, conversar com a galera que tem um podcast. Então tu tá ouvindo, pô, entra em contato com o pessoal, fala, pô, curti demais e tal, que da hora, tu consegue passar o contato do... Quem foi a primeira pessoa que vocês entrevistaram? Os fundadores da Vita. Pô, quero conversar com os caras da Vita e tal. Com certeza as pessoas vão receber super bem, porque normalmente empreendedor gosta de conversar com outro empreendedor.
Tipo, esse é um negócio que eu aprendi, tipo, não ter vergonha de pedir. Tu vai lá no manda um recado pro cara, putz, eu vi você em tal lugar, queria bater um papo contigo. As pessoas são muito mais abertas, e às vezes fica, putz, não vou conseguir conversar com ninguém, eu consegui conhecer o escritório do Nubank por causa disso. Mandei um recado pra eles, falei, cara, nós estamos pensando em montar aqui uma white label de banco, a gente tá conhecendo a estrutura, a gente quer saber contratar, queria saber como é que funciona um banco. E daí, pá, conversei com umas pessoas, falei, vou tentar ver com o lugar do Nubank. Alguém conhece alguém do Nubank? Mandei num grupo que tem de vários empresários do Brasil inteiro. Daí o cara falou, putz, eu tenho um contato de um, sei lá, experiência do cliente. Daí eu mandei recado pra ele, pô, queria conhecer o Nubank e tal, tu conhece esse cara aqui que ele tá no lugar que é da Ace também, não sei. Fui conversando, tava lá, fui conhecer o escritório, tipo, visitei. Era meio da pandemia, que é uma bosta, não consegui ver nada de legal, só entrei e falei, aqui que é o café de vocês, aqui tem a piscina de bolinha e tal, beleza, vai embora. Eu falei, droga. Mas tive uma reunião lá, foi bem legal. Por quê? Porque chamei uma pessoa e me abriram portas. É mais sair da zona de conforto, né, cara? Cara, tu não tá, às vezes, putz, o que vai dar errado? Vou chamar o Matheus e pedir, Matheus, queria que tu me entrevistasse aí no podcast de vocês. Bora? Cara, por que não, sabe? Tenta às vezes, tipo, pelo menos faz esse, eu acho que isso é legal, tipo, não ter medo de tomar não é importante. Né? Esse é o poder do ecossistema, né? Do associativismo também, que a gente vem da Sil Jovem aqui de Lages também. E a pegada é diferente, não adianta, né? A pegada é diferente, torna o caminho muito mais leve. A gente sabe que tem pedras aí, que tem muitos desafios. E às vezes o empreendedorismo, ele é um caminho meio solitário, assim. Às vezes você tem um monte de gente ali contigo, mas era como a gente estava falando, a cabeça é diferente, a mente é diferente. Muitas vezes a gente se sente sozinho nessa caminhada. Então, você ter outros pares, outras pessoas na mesma sintonia que você, isso ajuda bastante, porque você troca uma ideia, você vem aqui e pergunta, pô, o que já deu errado, né, os dicas que você tá trazendo aqui para nós também. Sim. Então, isso tudo vai gerando conexão. E no fim, a gente vira grandes amigos, gente. Não, e assim, esse é o mais legal do rolê. Até isso tu trouxe legal, porque assim, só lembrando aqui, por exemplo, tem a CIL, no caso lá, Chapecó, é a SIC, né? Quem é de Criciúma, por exemplo, a SIC também, mas é a associação... Conheço o pessoal de lá também. Cara, a rede S inteira, que daí tem SEST, SENAC, SENAT, toda a rede Sebrae, eles têm um monte de gente, JCI, He4She, que é tipo, cara, tem muito. Grupo de empresários que podem, daí tipo, tem NJE, que é o Núcleo dos Jovens Empreendedores na Chapecó. Cara, rede é o que mais tem a própria CAT, daí dentro da CAT tem núcleos separados, quando fala de tecnologia. Cara, tem gente pra caramba pra conversar por aí que pode te ajudar. E empreender é muito solitário. Então, quando tu empreende, mesmo com sócios, normalmente tu tá resolvendo os problemas sozinho na tua cabeça. E uma das maneiras de conseguir tirar é tu sentar com essas pessoas. Então, eu tenho pares até hoje que são pessoas... Um deles é o Leandro. Leandro, abração aí. O Leandro, ele tem a Amplimed, fez uma venda... Cara, uma das maiores... Talvez de startup a maior venda de Chapecó. De startup, com certeza, a maior. Santa Catarina, uma das maiores. Então, assim, aquele cara que fez um êxito muito bom. E a gente dividia pastel e coca na faculdade, entendeu? Tipo, ia pra faculdade junto, de carro, e a gente sempre falava, putz, vou ter uma empresa, não sei o quê, tecnologia. A gente ficava sempre conversando. E de lá, desde 2011, quando a gente entrou na ciência de computação, cara, nós estamos em 2023, então já se passaram 12 anos, 13 anos que a gente mantém contato uma vez a cada 2, 3 meses. Vou lá, visito ele vem, me visita, passa às vezes 6 meses, não se fala, manda um recado, pô. E aí, tipo, divide conquista, sabe? Tipo, eu acho um negócio que eu gosto muito, assim, tipo, cara, olha o carro que eu comprei. Depois de um tempo ele mandou pra mim, tipo, te desembalando assim do caminhão. Eu falei, carai, que massa. Quando eu comprei, eu falei, puta, aqui, ó, o carro que eu comprei. Tipo, não é igual o dele é muito melhor, tipo, muito superior. Mas, tipo, pô, legal demais. Mas é um gostinho bom, né? Nossa, cara, mas, tipo, esses negócios que, tipo, pô, de piá de bairro, entendeu? Os piá de bairro que deu certo um pouquinho, assim, tipo, que, tipo, deu certo muito pra algumas pessoas, um pouquinho pra outros, sei lá. Mas eu não sei dizer qual que é a perspectiva, cada um tem sua visão. De sucesso, enfim, né? Mas no sentido, mas que um fortaleceu o outro, de estar se acompanhando. Né? E, assim, uma coisa que eu valorizo muito hoje são as pessoas que são self-maker. Então, tipo, putz, cara, é legal esse cara que, indiferente, e daí não falo sobre, né, falamos sobre a sucessão. Pode ser um sucessor e ser um self-maker. O cara que, tipo, pega a empresa do pai e, putz, eu vou tocar ficha e vou aumentar. Tem um dos meus sócios inicialmente na empresa, quando a gente tava no início, a gente era em 5 sócios dentro da Capital, hoje somos em 4. Até ele saiu do grupo, se afastou, porque o negócio dele cresceu num ponto, assim, muito. Ele comprou, fez aquisição de um outro grupo, uma empresa de 42 anos que ele comprou agora. Cara, o cara que, assim, ele é pra mim um dos melhores nomes disparados de Chapecó, assim, um dos empresários que eu mais gosto. Então ele não tinha tempo para dedicar a Capital, precisa de tempo um pouco, pelo menos para participar dos comitês e tal.
Ele falou, cara, nesse momento eu não consigo, eu tenho outras prioridades. Mas, cara, o cara que é filho de um cara, de um empresário, ele tem um nome, ele é o nome, né? Tipo, o nome do pai dele é o mesmo nome. E, cara, ele é excepcional. Então, ele é self-maker. Então, assim, a pessoa que puxa e fala, cara, eu vou fazer isso aqui. Esse tipo de cara que eu gosto. Tipo, tem 3 perfis que eu gosto. O cara que é self-maker, o cara que é músico e o cara que é atleta. Músico, porque se o cara sabe tocar algum instrumento, piano, gaita de Já boca, é fora da curva. ele teve que fazer durante muito tempo a mesma coisa até aprender. Então, E- se o cara aprendeu o violão, ele teve que praticar todo dia durante muito tempo e persistiu. É um cara persistente. E tem uma área do cérebro que você só desenvolve com a música. Sério? Olha aí, ó. Não sabia que é um negócio Então, que, tipo, assim, nas né, entrevistas, as coisas que eu peço é isso. Outra coisa que a pessoa que eu gosto é o cara que é atleta. Sendo atleta individual ou sendo atleta em grupo. Se até tem equipe e tu participou de campeonato e tal, cara, é muito bom, porque esse cara se frustrou muito. Então, assim, Disciplina, brigou com o cara, teve um capitão brigando com ele, teve um técnico brigando com ele, o cara apanhou, teve que jogar jogo com o campeonato perdido. Então, cara, esse cara é bom. E outro cara, o cara que também é individual, que seja xadrez, tênis, sei lá. Porque o cara tem que ganhar da cabeça dele daí. Exatamente. E é um cara, é um perfil bom pra tipo, lobo solitário pra tu deixar numa empresa. Sabe aquele cara de P&D, que tu precisa de um cara que vá lá e vá dar tudo? Cara, esse cara é legal. Ó, cara, queremos internacionalizar o negócio. Vai, estuda tudo pra nós e encontra uma maneira de dar certo. Esse cara é um cara bom pra isso. E e músico e atleta, tipo, é bom porque o cara sabe improvisar, sabe resolver rápido. Então, tipo, essas coisas, tipo, talvez porque eu tive no meu desenvolvimento pessoal e desenvolveu o cérebro por causa disso, mas eu gosto porque eu sei que foram momentos que eu aprendi muito. Tipo, pegando sobre a esporte, eu já devolvo pra vocês a bola, mas eu tava numa reunião com o Marcelo, a gente tava fazendo uma entrevista comercial. Marcelo é um dos sócios da Captain e cara, um cara excepcional, assim, fora da curva. Ele treinou com o Bernardinho, jogou vôlei em alto nível no Brasil, assim. E ele é o meu principal mentor hoje. E daí a gente tava conversando sobre algumas situações e no meio da entrevista comercial ele tava comentando algumas histórias dele e tal. E eu lembrei de um jogo que a gente teve. A gente tinha o Jaime, que ele era e falava, era muito engraçado. Ele cantava Labela Polenta. Assim, cara, o cara fora da curva, um baita técnico de basquete. Polenta. Nós ia viajar, ele adorava cantar Labela Polenta. Jaime, adoro você. E assim, nós tinha um jogo que a gente tinha perdido, cara. Tipo, o campeonato era, sei lá, 10 jogos, nós já tava desclassificado, tinha 4 jogos pra jogar ainda. Cara, nós era muito ruim. Tipo, muito ruim. Ou os caras eram muito melhor que nós, sei lá, nós era, tipo, a gente tava participando do campeonato. E como é que tu vai jogar 4 jogos que tu perdeu? Cara, que tipo de incentivo? E daí ali tu tem que tirar uma energia que não tem. E daí o Jaime me ensinou um negócio muito foda aquele dia. Porque não veio ele falar. Não foi ele que veio treinar nós. Fala, cara, ó, ele trouxe um outro cara e esse cara deu um discurso, tipo, motivacional pra nós. Falou, cara, ó, por que é importante? Porque nesses últimos jogos são quando os treinadores, os olheiros estão olhando. Eles vão olhar pra vocês, ver o desempenho, porque vocês estão jogando com o jogo perdido. Então vocês vão jogar mais livre. Dá o melhor de vocês. Brinca. Participa do negócio como se tanto faz se ganhar ou perder. Faz o que você quiser, cara. Quer passar a bola embaixo da perna e tentar enterrar? Faz o que tu quiser, cara. Vai lá. E daí isso mudou. E daí tu vê, cara, que nem sempre tu precisa treinar. Tipo, muitas vezes tu é o capitão da tua empresa. Às vezes tu vai precisar ser o técnico da empresa. Às vezes você não vai ter que ser nem o capitão nem o técnico. Tu vai se afastar um pouco e vai trazer outro cara pra falar, porque não é você o cara que tem que motivar. Naquele momento não precisa ser você. E é isso aí, cara. Às vezes tu vai ser o treinador e essa vaga específica era pra um cara comercial. Cara, uma vaga diferente, assim, não é comercial específico. E daí a gente falou sobre isso, cara. Então eu lembrei diretamente, tipo, muitas vezes você só precisa botar a pessoa certa. E como é que tu faz isso? Com o ecossistema. Então, quem eu sei? Pô, eu sei que a Rose fala muito bem sobre, tu falou sobre, por exemplo, a separação do que é tático e estratégico. E eu não manjo também. Cara, eu não preciso chegar e explicar pro meu time o que é tático e estratégico. Galera, trouxe a Rose aqui pra falar pra vocês, ela vai tirar dúvidas sobre isso aqui. Prestem atenção. E sente o clima, tu só precisa largar as bolas certas. Colocar as peças certas nos lugares certos. É isso aí. E para isso tem que ter um feeling, né? Que é uma outra coisa que é importante para os empreendedores, que às vezes geralmente tem isso natural, mas nessa correria ou quando não sabe dizer não e pega muitas informações, você acaba não tendo tempo para isso. Esses ócios criativos, esse não fazer nada que a gente fala, isso é muito importante. Porque é isso que vai sustentar o feeling, a intuição, porque você vai conversar com aquela pessoa, você sente um negócio diferente. Putz, cara, aquilo ali tem alguma coisa ali que eu posso, né, que pode ser interessante para mim. E isso você vai desenvolvendo
decorrer do tempo, né, Duan? E aí, já nos encaminhando aqui para o final do episódio, eu queria te perguntar, assim, para a galera que está iniciando agora, que, tipo, está começando a empreender agora, começando um projeto. Nós não estamos começando a empreender, né? A gente já empreende há muito mais tempo, mas o projeto Hora D Podcast a gente está iniciando agora. O que você tem para falar aí para nós, né, que estamos no início de projeto? O que você diria para essa galera aí? Tá, é importante saber em qual aspecto que faz sentido. Então, vamos pegar a audiência. Para a audiência, vocês, tipo, que tipo de projeto? A gente tá falando mais empresa tradicional, tecnologia, ou qual momento, ideação, para qual momento que você acha que seria interessante? Vamos pegar ali o pessoal que está começando do zero, pensou assim, pegar uma coisa básica. Vou começar a ser um prestador de serviço em qualquer área, sabe? Que aqui é o pessoal que está literalmente começando, saiu da faculdade, procurando ali empreender inicial, e aquele cara que literalmente foi lá, abriu uma página no Instagram, colocou a fotinho lá e fala, presto serviços de encanador, ou presto serviços de faxina. Esse pessoal que está começando assim a empreender, sem nenhuma ideia, não sabe nem ainda qual que é o regime financeiro, regime fiscal certo. Perfeito, que às vezes não sabe nem emitir o boleto direito ainda. Porque exatamente. Tem vontade. Tem vontade, tem alguma coisa para vender. Eu acho que a primeira coisa que eu faria, se eu voltasse no tempo hoje, e talvez agora eu vou ser polêmico, mas lá no Bad Talks a gente costuma fazer muito isso, né? Eu não empreenderia até os 30 anos. Assim, eu aprenderia com caras melhores. Eu teria deixado um pouco pra depois. Por quê? Eu fui empreender muito cedo, com 22, 23 Cara, anos. que polêmico. Cara, sério, velho. Tipo, eu não tive a oportunidade de gerir um time de 1000 pessoas. Eu não cheguei nesse ponto. Eu não tive a oportunidade de aprender a receber feedback. E eu tinha que dar feedback. Como é que eu vou dar feedback se eu nunca recebi? Eu nunca tive a oportunidade de ter um líder muito foda. Então, tipo, eu tive pessoas muito boas que faziam melhor dentro do que tava... Aquilo que o Cortella fala, né? Tipo, faça o teu melhor dentro do melhor possível, sabe? Mas é tipo... As pessoas tem que falar cantadinho. Como é que é? Faça o teu melhor dentro das condições que lhe convém. Mas, tipo, cara, eu tive boas pessoas, mas eu não tive... Putz, eu não trabalhei numa equipe com 25 programadores. Dentro do Android era eu e outro cara. Eram 2. Então entrar no mundo corporativo para entender como é que é. E depois disso eu fui trabalhar. Então, assim, eu teria trabalhado um tempo e aprendido com pessoas melhores. Se tu é um prestador que tá trabalhando, cara, e tu quer vender tua hora como prestador de serviço, tenta trabalhar com alguém que é muito bom nisso. Vamos lá, vamos pegar um cara que instala a internet. E tu montou tua própria empresa de instalar a internet. Então, traz alguém pro teu time que é muito bom em instalar a internet, pra tu aprender com ele o padrão. Traz alguém mais experiente. Porque, assim, isso são os principais cagadas que a gente comete. E tu pode ser sócio do cara, ou tu pode trabalhar pra ele. Eu não faria. Talvez, putz, Duamas, tu não estaria... eu tenho noção que eu não teria o que eu tenho hoje. Assim, eu não teria o dinheiro que eu tenho hoje, não teria as empresas que eu tenho hoje, não teria. Mas eu teria tido um conhecimento de pessoa que meu cérebro não desenvolveu. E eu tive que resgatar isso e gastar muito tempo pra aprender essa parte de gestão de pessoas, de relacionamento, que eu poderia ter aprendido com outra pessoa. Então, assim, talvez o que eu faria agora pro cara muito inicial é colar em alguém que, tipo, tu já tá empreendendo. Cara, tu já fez essa cagada. Então, eu comecei a fazer isso lá com 27 anos. Então, você que tá aí com 22, empreendendo, e tu faz um serviço específico, cola em alguém muito bom que já seja da área ou de algo similar e pega esse cara como mentor uma vez por mês. É muito bom isso aí que você falou. Eu não tinha parado pra analisar, mas é real. Tipo, eu comecei a empreender literalmente, que é literalmente a questão de comércio, com uns 15 anos, ali vendendo conta de jogo online. Então, tipo, ali foi o início que dei start e tô até hoje empreendendo, né? E assim, eu nunca parei pra pensar que eu nunca fui um CLT, primeiramente, né? Então eu nunca tive essa expertise de estar na frente lá, aprendendo com os outros. E quando eu fui liderar a primeira pessoa, quando eu cheguei assim, não, a minha empresa cresceu num tanto X, que agora eu tenho que chamar uma pessoa para fazer o serviço. Cara, foi peleado isso daí. Eu tive muita complexidade. Justamente por isso que você falou, porque eu não tinha expertise ainda. Eu sabia o que era para fazer, eu sabia com quem que eu tinha que falar e o que eu tinha que mandar fazer. Mas gerir os sucessos e fracassos da pessoa abaixo de mim era muito difícil. Cara, e às vezes receber um feedback, cara. Porque a gente não aprendeu a receber um feedback. Daí tu tá lá, tipo, o teu funcionário vem e fala, ó, senhor Duan,
E isso acontece agora que eu fiquei mais velho, é engraçado. As pessoas me chamam de Senhor Duan. Senhor Duan, tal coisa aconteceu e isso aqui eu não gostei e tal. E daí tu fica, como é que tu não gostou, cara? Eu pagaria pra estar no teu lugar, tu não gostou disso, pô. Daí tu entende, não, cara, deixa eu entender o lado dele. Pô, não vivi isso aqui ainda. Então deixa eu tentar me pôr lá. Daí tu tem que... Então assim, eu gostaria de ter tido isso. E tanto que quando eu vendi a minha parte da empresa, um dos meus objetivos era, porque eu fiz um plano de vida. Eu falei, ó, vou passar 5 anos trabalhando com uma tecnologia nova, então dos 20 aos 25, acabei ficando dos 20 aos 24, mais 5 anos tendo uma maior empresa que eu puder, e pô, a gente recebeu investimentos de milhões, empresas muito legais, fiquei 4 anos e pouquinho também, e daí eu falei, cara, 5 anos trabalhando numa grande empresa. Nesse momento, com 30 anos, eu queria estar com 5 anos, dos 30 aos 35, trabalhando numa JBS, numa BRF, como diretor de inovação, como gerente de produção, para ter galera por baixo para aprender, porque eu queria aprender isso. Mas eu entendi que hoje faz muito mais sentido para mim financeiramente se eu dedicar minhas horas com afinco em mais de um negócio e ganhar mais com eles. Então ajuda a crescer. Se eu for sócio de 10 empresas que faturam 10 mil por mês, que eu ganhe 10 mil por mês de lucro, é muito mais fácil de eu ganhar 100 mil por mês do que eu ganhar, sei lá, 25 numa empresa. Então, as contas batem melhor se eu tiver empresas maiores, ou ver uma venda lá na frente, ver mais uma oportunidade de fazer um outro exit, sei lá. Então eu troquei, mas eu não tive, eu queria ter essa oportunidade, cara. E eu gostaria, tipo, putz, é um negócio que quando eu converso com alguém, o cara é diretor da, sei lá, aqui perto tem a Klabin, né? Tem Tu Klabin. encontra o cara que é gerente de produção, o cara tem 200 pessoas por baixo dele. Eu adoro conversar com esse cara. Pô, como é que é teu dia? Como é que tu gerencia o tempo da pessoa? Pô, e o cara que fica faltando, o cara que soma no meio da produção. E quando tem, sei lá, 10, 15 pessoas que não vêm junto, como é que tu supra essa necessidade? Sim, é interessante, né? É diferente, é um desafio diferente, entendeu? E não precisa ser indústria. Pô, pode ser um cara programador. Pô, tem que entregar um projeto, tem lá 30 programador, 50 programador, 100 programador. Então, tipo, eu sempre tive, o máximo de pessoas que eu tive liderado diretamente foram 20. Então, tipo, diretamente de mim, assim, que, tipo, respondiam diretamente a mim, eram 20. E mesmo assim já é difícil. Então, imagina o cara que gerencia 100, cara. Ou deve ser um baita abacaxi. E tem uma coisa aí, né? Hoje em dia a gente tem muito acesso à informação, tem YouTube, tem podcast, tem muita coisa que facilita a nossa vida. Agora, tem um tipo de aprendizagem, que é o que você está falando, que é a experiência. Sim, Então, cara. esse tipo de conteúdo, esse tipo de evolução, de desenvolvimento, você só vai aprender fazendo. Sim. E se tu não consegue fazer, cara, conversa com quem faz. Exatamente. Então, tem outras formas. A gente falou aí da parte do voluntariado também, do ecossistema, do associativismo. Então, por exemplo, lá na Sil Jovem, você entra lá, você começa a se envolver com um monte de coisa, entendeu? Tipo, a gente vai fazer um evento, não sei do quê, precisamos de alguém para ajudar. Cara, ergue tua mão e vai se envolvendo o máximo que você puder. Sim. Porque ali é o momento que você vai ter experiência. Então, se você hoje não pode fazer isso, né, ou não quer, não deseja trabalhar como CLT, enfim, ou numa empresa e quer sim empreender, mas paralelo a isso, busque esse tipo de experiência, se envolva. Vai fazer falta quando tiver um time maior. Porque se der certo, Exatamente. eu espero muito que dê certo para essas pessoas, se der certo, eu espero que você tenha novos funcionários, tu vai sofrer com isso, cara. Tu vai precisar disso. Então, é legal. Até tu trouxe isso, é interessante. Essa final de semana a gente tava no evento e tinha a palestra do Alexandre, né? O Alexandre Weimer, um cara, Sim, gente no boa Entreveiro demais. Summit. No Entreveiro Summit, ele tava ali, ele foi o último palestrante. Ele participou do último podcast lá do Bad Talks. E um dos últimos, né? E ele comentou que todos os staffs do HJ Conference, que esse ano espera 8 mil pessoas, que vai girar 30 mil no evento todo, mas 8 mil pagantes, todos são gratuitos e, tipo, os caras vão lá, se oferecem pra ele. Eu falei, cara, eu quero ser staff. Tô no grupo lá de staffs agora do HJ. Que legal. Eu quero participar, cara, eu carrego escada, velho. Faço qualquer coisa. Pra saber como é que é o backstage de um evento de 8 mil pessoas. Pô, imagina as tretas que deve acontecer, cara. Nossa, demais. Então, assim, tipo, é isso aí. Eu não tenho como ter essa experiência mais, mas eu vou atrás de lugares que eu possa ter. Então, a gente tem que fazer essas engenharias sociais pra poder estar em ambientes e aprender. Só fazendo um último insight ali, que essa tua fala me lembrou de um filme, que é o Diabo Veste Prada. O Diabo Veste Prada. Cara, é exatamente isso que ela fez. Ela tava com uma chefe horrível, e ela entrou lá, sendo a secretária dela, eu acho que era, né? Sem receber R$1. E ela ficou lá trabalhando sem receber nenhum real pra aprender o que ela tava fazendo. E é justamente isso que você falou. Eu não lembro do filme, cara, vou reassistir. Eu reassisti esses dias só por causa de uma cena do filme que eu vi num short. Legal. Mas é justamente isso que faz.
E então, se vocês estão pensando ali, assistam esse filme que vale muito a pena assistir. Esse filme é polêmico, né? Ele tem várias análises ali, mas eu participei de um curso onde eles analisaram, na verdade, que aquela chefe foi muito importante na trajetória essencial, da cara. guria. E uma outra vez, no primeiro momento que eu assisti a primeira vez, eu julguei ela, né? Eu disse, nossa, tá louco baita pau no e tal, cu. não sei o quê. Cadê os direitos humanos, não sei o quê e tal. E aí depois eu consegui olhar de uma outra perspectiva e que realmente depois ela saiu totalmente diferente, né? Legal, cara. Então é bem, bem interessante. Mas, pessoal, o papo tá bom. Temos um A gente podcast. ia mais 2 horas aqui conversando Fácil, tranquilo, com né, certeza. Duan? Vamos até chamar você pra vir mais vezes aqui. Venho, com certeza, velho. Eu não preciso nem ser o convidado. Traz alguém, eu apresento junto aqui. Eu vou ali só fazer pergunta porque eu gosto de ouvir. Eu não preciso falar nada. O próximo é o de casais, com a Stephanie. A Stephanie tá aqui conosco. Tá aí, Dá um oizinho aqui, tá nos Stephanie. backstage. Pode vir com a gente. Ou Vai pode ser ali do ladinho do... Moroso. O próximo, ó. Isso aí. O próximo vai ser em casais aí. Já estão... Opa! Perfeito. Não, vamos falar sobre como é a vida de empreendedores que namoram. Porque como é que como é que você divide o tempo entre empresas, que a Stephanie também é uma empreendedora, e, né, meu bem, tá ali empreendendo também, então, tipo, agora tomou a decisão de ir só pro negócio dela. Como é que a gente faz pra dividir o tempo entre empreender e o relacionamento? É um baita tempo. E quem namora e empreende no mesmo também, a gente já emenda aí uma. Vocês são sócio e namorados. Aí é um negócio legal. Ser ou não ser sócio do seu cônjuge. Bom tema? Que tema. Polêmico. Vem cá. Fala. Tema das escolhas de casais que resolveram empreender juntos, que resolveram não empreender. As diferenças entre, né? É bom. Olha, eu entendo essa decisão aí, porque às vezes dá treta mesmo. Às vezes tem que ter maturidade para separar, né? Mas então tá, gente, temos um episódio muito especial. Gostaria de agradecer imensamente, Duan, a tua disponibilidade aí, o teu carinho de sempre, né? Se tornou um grande amigo nosso. E a gente sabe que é corrida a tua vida, tu veio aí pro Entreveiro Summit e, vamos gravar lá, Duan, e ele super disposto, e vamos lá. Então é muito legal, a gente admira muito aí essa tua disposição e esse teu entusiasmo. Sempre que a gente conversa contigo, a gente sai, putz, cara, vamos fazer um monte de coisa, não sei o quê, porque você tem essa característica, né? Essa qualidade de dar uma injeção de ânimo na galera. É um motivacional nato, né? Motivador nato. Eu tenho que agradecer muito vocês. Vocês foram o primeiro casal que a gente fez viagem junto, né? Então, assim, nossa primeira viagem de casal foi com vocês. Fomos pra Serra lá pra conhecer o Urubici, que eu não conhecia. E como recado final, galera, vou deixar as redes sociais aí, me sigam no Instagram, @duambressan, se puder por aqui embaixo. @sigacapton, então, se você tem alguma ideia, tá buscando investimento, tá buscando sócios para crescer teu negócio, que a gente não é só investidor, a gente entra como sócio no negócio. A gente também está disponível aí para te ajudar nessa jornada empreendedora para ela ser mais fácil. Se você está buscando divulgar, fazer um pitch da tua empresa, tem o Linkou.digital, a gente tem lá o Siga Bad Talks para você ouvir papos com empresários contando as tretas, né, o lado difícil de empreender. Cara, negócio é o que mais tem, software house, cara, bate um papo com a gente da Capital que a gente pode te ajudar de várias maneiras. E se eu puder dar uma dica final, cara, torne tua zona de conforto desconfortável. Então eu sou uma pessoa que gosta de falar que minha zona de conforto é desconfortável. Se tá confortável, eu começo a, me coçar, sabe? Aquela pessoa que tem o bicho carpinteiro. Eu sou a pessoa que tem o bicho carpinteiro, então o que eu uso pro bem? Então, uma das coisas que nós comentamos hoje, antes é, se pôr em situações de desconforto. Eu sou uma pessoa que não falava nada, então, eu era nerdão de computação que jogava joguinho. Então, eu era engraçado na sala de aula e tal, pessoas próximas eu era engraçado. Saía das pessoas próximas ali, das pessoas que eu convivia. Fechado. E daí a escola me ajudou a, me fazer. E eu botei um desafio, falei, cara, eu quero palestrar para 5.000 pessoas. Não 5.000 no mesmo lugar, queria falar para 5.000. Comecei na sala de aula, ia lá na universidade, cara, professora de empreendedorismo e inovação, deixa eu fazer uma palestra aqui para os teus alunos. E comecei fazendo, e fui dando outras palestras para falar. Bateu os 5.000, falei, cara, beleza. Agora eu bati esse número, não quero mais palestrar. Agora que eu tô voltando, porque eu queria outro tema, passei uns 2, 3 anos sem dar palestra, não sei em SW de pitch.
de se pôr em desconforto. Então, eu não voltei, a palestra estava boa e um monte de gente queria mais. Eu falei, não quero. Já estava confortável. Já estava confortável. Exposição gradativa. Agora eu voltei com outra. Exatamente, voltei com outra linha. Então, essa é a minha dica para vocês e obrigado pela atenção, pelo convite. Realmente espero que possa crescer, né, que o podcast de vocês, que eu possa voltar daqui talvez um ano e, pô, até não, não é muito tempo, Du. A gente grava até online. Não, a gente vai lá pra Chapecó. Então fechou. A gente grava um Bad Talk lá e pode colar. Fechou totalmente. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Não esqueçam de seguir a gente no YouTube, no Instagram, no Spotify e em todas as redes sociais. Valeu!